da sua saúde bucal está realmente bem harmônica, ou seja, bem equilibrada, porque se ela não estiver, com certeza poderá trazer problemas de ordem sistêmica, não só simplesmente um dente, como eu falei, mas também várias regiões da boca. Aliás, estamos aqui com ele, que vai bater um papo conosco também nessa mesa, o Dr. Altran Nóbrega. Ele é cirurgião bucomaxilofacial e vai falar sobre essa questão da saúde bucal em relação à saúde sistêmica. Doutor, em relação à saúde bucal, né, muitas pessoas, a gente sabe que o Brasil já se destacou muito na questão de colocar sempre a saúde bucal em último lugar em relação aos demais órgãos. Afinal, a boca parece que é separada do corpo, tinham essa noção antigamente. Hoje não, já é bem diferente. Realmente é possível um problema de saúde bucal trazer sérios problemas de ordem sistêmica? Olá, obrigado pela oportunidade. Vamos tentar esclarecer aqui para vocês alguns temas em relação à saúde bucal e do sistema mastigatório como um todo. E, de fato, essa pergunta é muito válida, é muito pertinente, porque influencia, sim, logicamente, uma alteração na mastigação do paciente. Vou citar aqui para vocês 2 exemplos que são muito frequentes e corriqueiros. E um seria a alteração da função mastigatória, no qual o paciente, por exemplo, com edentulismo parcial ou total, por perda de dentes, cárie ou traumatismo, qualquer fator que seja, ele dificulta e algumas vezes praticamente impede uma mastigação eficiente e, logicamente, já começa a alteração sistêmica desde o início da nutrição desse paciente. E aí a gente cita outros exemplos como a cárie, comprometimento sistêmico como infecções e tudo. Porém, o outro exemplo que eu gostaria de citar, não menos importante, seria pacientes, por exemplo, micrognato. O que seria um paciente micrognato? Que tem uma mandíbula pequena, para que vocês entendam de uma forma bem clara. E esses pacientes, muitas vezes, têm uma doença chamada síndrome da apneia obstrutiva do sono. E o que é isso? Simplesmente o paciente tem alguma dificuldade respiratória, por uma diminuição do espaço da via aérea, e isso não só com uma saúde bucal de dente em si, mas como um sistema mastigatório, um sistema estomatognático como um todo. Esse paciente tem dificuldade para dormir durante a noite e ele apresenta algumas características que atrapalham a vida diária dele, como, por exemplo, sonolência diurna, pelo simples fato de que uma diminuição do espaço da via aérea prejudica o sono desse paciente e ele vai ter um cansaço diurno subsequente. E isso existe tratamento, que hoje em dia consiste basicamente na cirurgia ortognática, não só o único, né, mas é um dos mais efetivos, que é a cirurgia ortognática para a correção desse problema. Com relação ao edentulismo, o tratamento seria basicamente a reabilitação com próteses, ou próteses convencionais, ou suportadas por implantes, que são as próteses implantes suportadas. Doutor, logo no início do programa eu falei que uma cárie, todo mundo sabe o que é cárie, aquele buraquinho que começa no dente, bem pequenininho, e vai ampliando, e daqui a pouco começam os problemas de dor. Essa questão de ir ao dentista só quando tem dor, pode esquecer. Isso acabou. Dentista tem que ir a cada 6 meses, no mínimo. E aqui nós estamos com 3 profissionais, inclusive, para reforçar essa questão. Mas, finalmente, a cárie num dente pode levar realmente a óbito? A pessoa pode realmente morrer ou ter um problema sério? Pode, realmente a cárie pode levar a óbito. Eu vou citar aqui para vocês também, como na resposta anterior, 2 exemplos principais em que isso pode acontecer. O primeiro exemplo, não tão frequente, seria pacientes que têm alguma alteração cardíaca, como uma deficiência, uma alteração na válvula cardíaca. Geralmente esses pacientes já vêm acompanhados por um cardiologista. Existe um percentual da população em geral que tem essa deficiência valvar não diagnosticada, porém não são maioria. A maioria é diagnosticada. E aí qual o grande risco desse paciente que tem esse problema de válvula cardíaca? Que se ele tiver uma infecção, não só de origem odontogênica, mas os principais causas são realmente de origem odontogênica, os principais exemplos. Essa infecção pode se disseminar pela corrente sanguínea e aí se alojar nessa válvula cardíaca defeituosa. E aí é o que se chama de endocardite bacteriana. O risco de morte num paciente acometido por endocardite bacteriana é de 50%. Então, a cada 2 pacientes, 1 vai a óbito dessa doença. Num caso de novo processo de endocardite bacteriana, esse risco aumenta. Então, se você já teve endocardite hoje
e, por ironia, daqui a alguns anos tiver um novo quadro, o risco aumenta grandemente. Então, mais de 80% dos pacientes têm risco de óbito por uma simples cárie. E o segundo exemplo que eu cito para vocês era um processo de disseminação de infecção. Na verdade, existe é preciso esclarecer para a população em geral que a infecção mais grave ela não se estende por muito tempo, ela é rápida. Então, se você tem um processo infeccioso localizado, isso é muito comum, não só por cárie, como por pericoronarite, que é na região do terceiro molar inferior, principalmente aquele que não está totalmente incluso, né, que não está totalmente escondido, aquele que aparece só a metade do dente. E aí tem uma inflamação dessa gengiva que recobre parcialmente esse dente, e isso a gente chama de pericoronarite. E por uma aproximação anatômica da região do terceiro molar com os espaços cervicais, uma infecção nessa região é extremamente grave. E o paciente pode ir a óbito por uma infecção tanto de origem dentária como periodontal, principalmente nessa região. E aí o que é que acontece? Esse processo infeccioso se dissemina de forma muito rápida, ocupa os espaços cervicais profundos, é algo de difícil tratamento que tem que ser em nível hospitalar. Hoje, com o grande acesso à tomografia computadorizada, métodos de diagnóstico, drenagem em grandes campos, antibiótico terapia agressiva, a gente consegue reduzir o risco de morte grandemente. Porém, em lugares mais hostis, em que tem uma dificuldade técnica ou de profissional para fazer esse tipo de tratamento, ou de suporte de exames pré-operatórios para diagnóstico e tratamento, existe um risco altíssimo de óbito. A gente vê frequentemente relato de casos de pacientes com infecções de origem odontogênica ou de origem periodontal, e o paciente pode simplesmente ir a óbito, não só pela cárie, como doenças em volta do dente também, que seria a pericoronarite ou a periodontite. E vale ressaltar que isso não é apenas em pacientes imunocomprometidos, mesmo nós que estamos rígidos, saudáveis, que não temos problemas de saúde algum, existe o risco de desenvolver um processo infeccioso. E esse processo pode realmente levar ao óbito do paciente. Bem, conversamos com ele, Dr. Altran Nóbrega, vai ter que voltar aqui, porque tínhamos assuntos relacionados, por exemplo, a questão do paciente diabético, né, que tem que chamar a atenção em relação a isso. Pacientes também em tratamento de câncer, como a questão da quimioterapia e as consequências dessa quimioterapia na boca, e também os problemas relacionados à questão dor no ouvido, zumbido do ouvido, abrir de boca quando estala, enfim. Ele já está convidado para fazer essa parte 2 do programa e continuar o assunto sobre a relação saúde bucal e saúde sistêmica. Inclusive, agradecer ao cirurgião bucomaxilo Dr. Talvani Sobreira, né, que indicou o nosso colega Altran Nóbrega, uma vez que ele realmente não pôde assumir esse compromisso.